Ok, estamos gravando. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, né, com o professor Fernando Ávila Pires, que nos acompanha aí no Núcleo Ecos há bastante tempo e é professor aposentado da Fiocruz, voluntário da UFSC, e está sempre aqui nos ajudando e se solidarizando com o projeto de pesquisa de todo mundo, né? Hoje nós damos início ao ciclo de minicursos sobre métodos e técnicas de pesquisa do Núcleo Ecos, e o nosso primeiro minicurso, que está a cargo do professor Fernando, é o problema, a pesquisa e a publicação. Então, o professor vai fazer uma exposição para a gente sobre a construção de um trabalho científico, e depois a gente pode ter perguntas, fazer um debate, né? Foi disponibilizado também para o pessoal no e-mail o artigo publicado, né, que o Fernando trouxe para a gente, vai trazer, né, para a gente conversar. E então fiquem à vontade todos para se manifestarem aqui no chat, abrir o microfone quando quiserem. E passo a palavra para o Fernando, e a professora Márcia quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade aí. Eu só vou agradecer o Fernando e a Isaura que liderou essa coordenação dos seminários, então é só agradecer vocês dois. Tá? Isaura, me diz aonde o artigo, você falou do artigo, ele está onde? Eu enviei para o e-mail para os inscritos. Me manda. Tá, sim, vou te mandar. E acredito que seja isso, podemos começar, Fernanda, agradecer a Cris também, que acho que tinha caído e entrou aqui agora, que também esteve aí na construção desse ciclo de minicursos desse ano. E avisar o pessoal que nós teremos, até o final do ano, minicursos, a ideia é que sejam quinzenais, de forma híbrida, né? Então, na possibilidade ou não de o apresentador estar na UFSC, nós vamos estar fazendo presencial, e se não, aqui pelo Meet, e acompanhem, né, o Instagram do Núcleo, os e-mails aí dos PPGs e dos fóruns, que a gente vai estar divulgando os próximos minicursos. É isso aí, Fernando, com você, fique à vontade. Certo, eu tenho que agradecer esse convite para abrir os minicursos, né? E eu escolhi um trabalho. Claro que para muitos de vocês, não vai haver novidade, mas é mais para os que estão iniciando os trabalhos. Eu já escolhi esse projeto porque ele demonstra muito bem o que está por trás de uma publicação. Como é que se chegou a uma publicação? E o trabalho de pesquisa não é um trabalho que se faz do início ao fim, regularmente, mas é cheio de desvios, de becos sem saída e de súbitas visões que ajudam a compreender o problema. Bom, todo trabalho tem uma fase, evidentemente, de campo. O que eu estou mostrando é um trabalho na área das ciências naturais e médicas. É um trabalho sobre uma doença que é extremamente comum, que é confundida com a tuberculose nas áreas urbanas, ocorre no mundo inteiro, né? E esse trabalho, como qualquer outro, tem uma fase de campo, que no caso, por exemplo, das ciências sociais, são entrevistas, né, visita a locais, etc.
E o que é importante é o caderno de campo. É um caderno onde se registra dia a dia, né, o que se observou durante o trabalho de campo. E esse caderno não vai ter uma sequência, vai ter a única sequência, é a sequência cronológica, porque nós vamos registrar o que nós vimos a cada dia, o que nós pensamos a cada dia. E no laboratório, por sua vez, né, onde nós temos um caderno de laboratório onde fazemos a mesma coisa. Registramos dia a dia o que nós trouxemos do campo para o laboratório e como nós analisamos no laboratório. A maioria de vocês conhece bem o trabalho do Latour e do Ugar sobre a vida de laboratório. Só que essa é uma visão de fora. E o que nós vamos ver é uma visão de dentro. Essa é a visão de alguém que assiste o que se passa no laboratório de neuroendocrinologia. E o que nós vamos ver é um trabalho que foi feito no campo. E o trabalho é sobre fungos. Fungos é um dos reinos da natureza que tem algumas espécies que são muito conhecidas, que todo mundo conhece. Muita gente come e gosta, né? Mas que tem uma quantidade enorme de grupos de espécies, de gêneros, etc., que são microscópicos. E um deles é o gênero Cryptococcus. A criptococose dá uma figura no raio-x que se confunde muito com a tuberculose. A autora desse projeto chegou a calcular que no Rio de Janeiro, numa determinada época, 30%, né, dos diagnósticos de tuberculose estavam errados. Não era tuberculose, era criptococose. Ela pode dar também lesões na pele, mas o mais comum são lesões no pulmão. O problema que havia, com que a gente se defrontava, é que esses fungos eram isolados frequentemente em fezes de pombos, né? E 2 lugares, por exemplo, onde há concentração famosa de pombos, um deles é Veneza, é a Praça de Veneza, onde todo mundo conhece, muita gente alimenta os pombos, etc. E nas fezes é isolado o Cryptococcus. Em Brasília, teve um projeto do Niemeyer, que a dona Eloy Quadros, a esposa do Jânio Quadros, tinha pedido para fazer um pombal. E esse pombal, mais ou menos nessa época, eu dava aula em Brasília, e eu dava aula de zoologia, de anatomia, e mandava pegar uns pombos na praça para fazer anatomia de pombo. E no fim eu desisti, porque os pombos todos estavam contaminados, né? E os prédios em volta da praça, o prédio do Supremo Tribunal, por exemplo, né, era um problema porque os pombos faziam ninho no ar-condicionado, não é? Voava pena e pó e fungo para dentro dos prédios. É muito difícil você acabar, por exemplo, com pombo na Praça dos Três Poderes, muito menos em Veneza. Então, nós convivemos normalmente, não é, com a ameaça de criptococose. No Canadá, por exemplo, há uma lei que proíbe as pessoas de limparem o próprio forro das casas sem uma equipe especializada, né, por causa do acúmulo de fezes de aves, principalmente,
né, com criptococos. Esses fungos são cultivados no que se chama uma placa de Petri. Essa placa de Petri tem uma história curiosa, porque pela metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, a cultura de micro-organismos se fazia num caldo de carne. E no caldo de carne é impossível você separar culturas de diferentes espécies. E um dia, o Rudolf Koch, que descreveu primeiro a bactéria da tuberculose, que foi um parasitologista alemão extremamente famoso, né? Um dia viu a empregada servindo o jantar e uma batata cortada com uma porção de pontinhos. Ele levou para o microscópio e viu que eram micro-organismos, principalmente fungos. Aí se deu conta que ele podia usar, quer dizer, uma batata para ter colônias de espécies diferentes na mesma batata. E daí surgiu a ideia, mais tarde, de um aluno dele, de fazer, né, substratos diferentes para semeaduras de micro-organismos de espécies diferentes, mas em colônias puras, para poder estudar cada um. Esses fungos são guardados, isso é a micoteca do Instituto Oswaldo Cruz, né, são guardadas em coleções que se trocam entre especialistas, etc. O problema relevante foi o seguinte: era muito conhecido todo o ciclo, não é, da criptococose, das fezes de pombos, das fezes de aves colhidas nas cidades, né, e a doença. A doença era conhecida, o ciclo da doença era conhecido, o tratamento, essa coisa toda, mas onde é que o criptococcus existe na natureza? Onde é que ele faz o ciclo natural? Onde é que ele se reproduz? Como é que ele se dispersa? Como é que ele chega onde chega? E isso foi o problema relevante que a doutora Márcia Lázaro, em 1995, ela estava fazendo doutorado na Fiocruz, em medicina tropical. E ela era micologista, ela trabalhava no laboratório, ela e o marido trabalhavam no laboratório de micologia do Instituto Oswaldo Cruz, né? E ela escolheu esse problema para a tese de doutorado dela. De modo que esse trabalho que eu vou tratar aqui em alguns minutos durou entre 4 e 5 anos. E marca o primeiro aspecto de um programa de doutorado, que é você encontrar um problema relevante, né, desconhecido, propor uma metodologia, né, e chegar a uma solução. Isso é um doutorado. A primeira coisa é a pesquisa bibliográfica. E pesquisa bibliográfica você não faz no YouTube, não faz no computador de uma maneira simplificada. Pesquisa bibliográfica, para cada área do conhecimento, né, o especialista conhece as fontes bibliográficas para aquele tema. Assim, por exemplo, nesse caso, envolvia, isso é um dos exemplos, que o Index Médicos é uma das fontes. E há dezenas de fontes para a área médica, algumas especializadas por setores e outras que publicam trabalhos sobre vários assuntos, né? E uma bibliografia de área especializada. Aqui está o International Journal of Fungal Biology, que é especificamente para trabalho sobre fungos. Depois, que metodologia eu vou usar? Eu vou
pela revisão de nomenclatura da bibliografia, eu sei qual foi a metodologia, né, que os autores dos trabalhos usaram. E eu tento adaptar para o meu trabalho. Ora, para esse trabalho, havia havia vários tipos de metodologia que foram usadas, que foram escolhidas um pouquinho depois da revisão bibliográfica. Que a revisão bibliográfica, e aqui estão os primeiros desvios da sequência de trabalho. Foi quando surgiu um trabalho publicado na Austrália sobre a possível associação entre Cryptococcus neoformans e uma espécie de Eucalyptus camaldulensis. O trabalho é um trabalho de epidemiologia que faz uma associação, que pode ser uma associação puramente cronológica, causal, ou uma associação causal. Pode não ter nada a ver, pode ser uma coincidência. Como a gente sabe muito bem o que acontece entre coincidências e relação causal, mas qual seria a causa de uma floração de um eucalipto, né, e o aumento da incidência, quer dizer, é o número de casos numa unidade de tempo, né, numa semana, num mês ou num ano. Nesse caso, é anual, porque é na floração, né, e uma determinada doença. Então, ficou a pergunta: o que tem que ver uma coisa com outra? Nessa época, aí mostra os desvios. Eu dava um curso todo ano, que era muito agradável, porque era em Fortaleza. Eu ficava na praia e dava aula de tarde. E tinha uma plantação de eucaliptos camaldulensis. Inclusive, houve uma tese, né, sobre as plantas dos espaços livres da reitoria da Universidade de Fortaleza, e tratava de eucaliptos camaldulensis. Eu, com a professora de botânica, eu visitei a plantação, mas eu dava um curso de 2 semanas. E não havia ninguém que trabalhasse, não é, com micoses sistêmicas. Então, foi um beco sem saída, porque o ideal seria eu achar alguém da área da medicina tropical, que era a área do meu curso lá, né, e que fizesse esse trabalho, que trabalhasse com fungo, mas não tinha ninguém. Né? E isso são os percalços que a gente encontra, né, na pesquisa, porque imagine se eu tenho alguém que faça isso e descubra que não tem nada a ver com floração em Fortaleza com o surto de criptococose, ou descubra que tem e reforça o trabalho da Austrália. Mas esse morreu. Então ficou a pergunta: qual é a relação entre a floração de um eucalipto e a incidência da criptococose? Bom, nesse momento, fechou essa porta, abriu uma outra. Num domingo, eu recebi o trabalho do Jansen. O Jansen era um professor de ecologia que tem trabalhos sempre assim fora do esquadro. Os trabalhos dele são sempre coisas que ninguém pensou, né? É um sujeito que tem ideia, tem muita ideia, né? E tinha me mandado um trabalho dele sobre ocos de árvore, ecologia de ocos de árvore. Ele trabalhava num curso de pós-graduação em ecologia na Costa Rica, que era um curso famoso, formou muita gente no Brasil e muita gente no mundo. E ele, nesse trabalho, ele diz isso.
Um oco de árvore apodrecido é um local de ninhos, de defecação de animais e de metabolismo microbiano. Bom, isso acendeu uma luz. Eu digo, quem sabe se oco de árvore, e no caso do eucalipto, não é a floração, mas é alguma coisa no oco dos eucaliptos. Isso vocês veem, naquela época nós estávamos totalmente no escuro, não é? Com poucas indicações. Então, aqui são exemplos de ocos de árvore, né, que todo mundo conhece, ninguém dá importância, né? Mas, por conta disso, né, eu sugeri a Márcia, e a Márcia Lázara, né, que fizesse um estudo da ecologia dos ocos de árvore no Rio de Janeiro. E, para isso, dentro do oco, logo nas primeiras observações, nós vimos uma camada de solo que era decomposição do material da árvore, com poeira, com folhas, coisas jogadas às vezes pelo vento, né? E que era necessário uma técnica especial para trabalhar com esse tipo de solo. Então a Márcia foi para o Embrapa Solo, no Rio de Janeiro, e fez um curso de 6 meses de análise de solo. Esse curso incluía também a seleção de equipamento para você medir, por exemplo, medir a temperatura dentro de um oco de árvore, medir o grau de umidade imediato, como esses termômetros hoje modernos, que não leva mais 2 minutos ou 3 minutos, você encosta e ele dá a temperatura. Nós precisávamos desse tipo de equipamento, mas para trabalhar no solo. Então, você vê, aí é um tempo para você conseguir, né, ou encontrar na indústria nacional, ou importar, que a Fiocruz podia importar, um equipamento para medição das temperaturas, das condições do meio físico dentro de um oco de árvore. Aí, o problema crítico, onde trabalhar? Ora, o Rio de Janeiro é muito arborizado. E as árvores estão cheias de oco. Só que você fazer um ciclo de 24 horas numa rua do Rio de Janeiro é impossível por questão de segurança. Então, não tem como. Aí são, né, os problemas de você escolher onde você vai trabalhar, né? Nas ciências sociais, você pode trabalhar numa favela. Como? Na saúde pública, né? Você pode trabalhar numa favela, mas é muito difícil. É muito complicado você conseguir, né, condições para trabalhar numa rua no Rio de Janeiro, e não podia ser um oco só. Então, são problemas que surgem e que têm que ser, né, analisados e resolvidos. Ora, a solução ali foi fácil. O campo da Fiocruz tem uma parte de Mata Atlântica lá dentro, grande, com ocos de árvore. Nessa época eu morava dentro da Fiocruz, na Casa Amarela, que é um conjunto de apartamentos para visitantes e para o pessoal da Fiocruz, que precisa ficar à noite, né? Onde a Márcia podia ficar e fazer observações de 24 horas em ocos de árvore aqui dentro. E foi o que ela fez. Então, como é que você faz isso? Você não vai procurar coletar fungo pela mata toda. Então, nos ocos de árvore, dentro do oco, e a 1 metro de distância, foram colocadas placas de Petri, não é, com um substrato próprio para o crescimento de criptococos. E
Isso nos deu ideia, de repente, um dia, que a gente estava pensando, porque você está sempre pensando naquilo, né? Eu digo, mas se tem inseto lá dentro, ele vai sair e vai bater na placa. E será que vai ter criptococos? Teve. E aí nos deu a segunda ideia. O que está associado à floração de uma árvore ou de uma planta? O que está associado às flores? Polinização. Quem é que poliniza? Principalmente insetos. Koala também poliniza, né? Passarinhos polinizam, beija-flor poliniza, mas insetos. E quando carrega o pólen, evidentemente pode carregar os esporos de fungos. E daí saiu o trabalho. Agora, como é que você põe isso tudo num trabalho e apresenta para uma revista? Por isso é que eu mandei o trabalho antes, para vocês verem a diferença que é que um trabalho não é a soma dos relatos dos cadernos de campo e dos cadernos de laboratório. Não é um roteiro, né, de quem sai de um lugar e vai para outro, entrando em becos sem saída, em ruas erradas, etc. O trabalho é a proposição de um problema relevante, a proposta de um método para abordar esse problema. O levantamento bibliográfico, que tem que ser o mais amplo possível, até você dominar, porque você só vai publicar quando você domina o assunto. Né? E domina a fundo, porque para escolher a bibliografia, você tem que dominar o assunto. Você tem que saber quem trabalha, como trabalha, onde são os centros de pesquisa, etc. E isso é que, por isso é que o trabalho, né, tem uma sequência lógica fácil para o leitor aprender qual é o problema, como é que ele foi abordado, né, o que tem sobre ele, o que o autor encontrou e as conclusões finais. Então, isso é um trabalho científico. Isso aqui eu queria trazer para vocês, né, mostrando o que acontece conosco a cada dia, no campo, no laboratório e depois no computador para escrever o trabalho. Né? Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Excelente. Eu acho que, bem como você falou no início, muitas coisas parecem que são óbvias e que a gente já entende quando entra na universidade, na academia, num centro de pesquisa, num núcleo de pesquisa, mas que não, né? A gente não entende. Se a gente for pensar, eu falando por mim, entrei com 17 para 18 anos na universidade e muitas vezes a gente encara esse processo de pesquisa na nossa trajetória e é subentendido que a gente sabe como fazer, né? Que esses óbvios já estão na gente, mas não. Né? Então, esse óbvio tem que ser dito, tem que ser refletido, e eu acho muito interessante porque de todo esse processo inicial de propor um problema, às vezes a gente chega a fazer o nosso trabalho de conclusão, e até a Márcia, né, já presenciou várias vezes aí em disciplinas de seminário de pesquisa e tudo, que a gente chega, fala um monte e tudo, e aí
a professora chega e fala, tá, mas qual que é o seu problema? Né? Qual que é o problema relevante do seu trabalho? O que você quer fazer de fato? Aonde você quer chegar? E às vezes a gente não sabe responder isso, né? Porque essa clareza do processo de pesquisa, com certeza, ele vem através de um aprendizado, de um curso, mas também de experiências e dessas ideias que surgem durante o processo. E eu, pessoalmente, diria que do trabalho coletivo também, né? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar algo que está ali na frente, mas se a gente socializa com outras pessoas, isso fica muito mais fácil de ser feito, né? E eu já ia deixar uma pergunta, aí o pessoal pode continuar comentando, mas a minha primeira pergunta, Fernando, seria de como você vê na publicação esse exercício de colocar na redação de um artigo esses percalços ou não, né? Esses percalços durante o processo, de se você acha que a gente devia relatar na publicação ou devia fazer o contrário, traçar um caminho metodológico linear e demonstrar dessa forma no trabalho, né? Porque muitas vezes a gente, aí eu falo por mim, eu me vejo nesse impasse entre escrever, de fato, no trabalho, na metodologia, no curto espaço que a gente tem para a redação de um artigo, esses percalços e o que a gente foi encontrando, os passos atrás que a gente teve que dar, ou não, né, de fazer essa metodologia linear e teleológica, né, então, porque isso acho que está relacionado muito também com a percepção pública da ciência, como Márcia também, a gente vinha conversando, de que, às vezes, se tem a impressão de que a ciência é isso, né? Essa linha teleológica de encadeamentos lógicos, e que você vai fazendo tudo um passo após o outro, vai dando tudo certo, e no fim você tem um grande resultado. Mas não é assim, né? Como a gente sabe que não é, e como que isso é visto muitas vezes nesses artigos, como esses artigos chegam para a comunidade acadêmico-científica e tal. Então, seria mais ou menos essa a minha colocação, assim, e a minha pergunta, de como você vê, Fernando, o relato desses percalços ou não num artigo, né, numa metodologia, algo assim. Então, e aí eu abro para outro pessoal, quem sabe fazer um bloco de perguntas. Tá, então, na área das ciências naturais, ciências médicas e naturais, etc., né, normalmente o estagiário começa no laboratório com problemas muito simples, né? E ele vai acompanhando o progresso do seu trabalho com a leitura de textos, etc., de modo que isso vai entrando no sangue, entendeu? Você vai se dando conta, não é? Do que você está fazendo na prática, que é uma parte de um projeto, e as publicações que você está lendo. Agora, na questão da publicação, as duas coisas podem acontecer. E no caso, por exemplo, desse projeto que eu te falei, a questão daquele trabalho da Austrália, do primeiro trabalho da Austrália, associando a floração do Camaldulensis com o aumento da incidência, merece ser incluído no trabalho. Porque você diz, um trabalho de fulano de tal, assim, 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 faz essa associação. A dúvida é a seguinte, o que tem que ver uma coisa com outra? É uma coincidência? Tem uma correlação? É uma correlação direta? Ou entram outros fatores? Então, as duas coisas são válidas. E no seu treinamento, você tem que estar exposto exatamente a isso. Até você estar pronta para escrever um trabalho, o seu primeiro trabalho.
Isaura? Não, obrigada. Era sobre isso mesmo, né? Sobre incluir ou não essas questões, né? Desde que elas sejam, eu acho que são relevantes. São relevantes para a redação do artigo, né? E para quem está lendo, levante uma dúvida que às vezes ele não se deu conta. Isso, exatamente. Agora, se você é um pesquisador mais experimentado, etc., a primeira pergunta é uma correlação? O que tem que ver uma coisa com outra? O autor explicou? Sim. Isaura, posso complementar, colocar uma questão? Eu acho que essa pergunta que tu fez para o Fernando, e antes de comentar, eu quero agradecer, que eu gosto muito das palestras do Fernando, principalmente pela parte ilustrativa, né? As imagens que o Fernando traz são sempre muito representativas do debate que a gente faz. Sobre essa questão que tu traz, é importante também, porque tu perguntou assim, o que a gente faz, a gente relata isso num artigo, esses erros durante o caminho, né, você vai por um lado, daqui a pouco muda, vai para outro, num artigo de, às vezes, 15 páginas, não tem como falar isso, mas tem uma coisa que é a história da ciência. Então, num artigo desse, você vai colocar o que foi, os objetivos, o que foi encontrado, né, que é uma coisa muito mais sintética, né. Agora, existe toda uma outra parte dentro da ciência, que se chama história da ciência, ou dentro da sociologia, a história social da ciência, onde você pode discutir esse processo da descoberta, né, e da justificação dessa descoberta, né, tem o trabalho do François Delaporte, tem vários autores que vão nessa direção, né, no sentido, quais as condições que tornaram possível, quais as mudanças de rumo no meio do caminho, e isso é uma história, né, isso muitas vezes tem que escrever num livro, não, né, dificilmente, às vezes, de colocar isso tudo num artigo. Então, são formas de apresentação, né, na escrita, são objetivos diferentes, né, um artigo como esse é para mostrar, tá dentro de uma linguagem, de uma edição, de uma revista científica, de 15 páginas, então tem que ser extremamente objetivo. Agora, em outras revistas, você pode contar a história da ciência, né? Então, é um pouco, uma coisa não invalida a outra, né? Por isso que a ciência é fantástica, porque você tem esses campos onde você pode fazer as duas coisas, né? Elas não são excludentes. Uma outra coisa também é o seguinte, se você pega uma revista americana e uma revista francesa, você vê uma diferença grande na maneira de você redigir. O francês é muito mais coloquial, ele coloca mais coisas, e os americanos tendem a ser extremamente secos. Então, um trabalho de uma revista americana, normalmente, os editores querem, não é, uma objetividade extrema, né? Já um francês explica mais. Pessoal, mais alguém tem alguma colocação? Quer falar um pouco sobre o que achou aí da exposição do Fernando? Alguma dúvida? Alguma experiência sobre o seu projeto de pesquisa, né? Ou em que passo está de formular a sua pesquisa agora? Se já passou por algo parecido, né? De fazer correlações, de ter que pensar correlações e investigar isso. A gente tem bastante pessoas aqui, né, para a gente ouvir também um pouco de como está sendo, de como é ou como foi o processo de cada um na pesquisa e de como a gente pode pensar a exposição do professor.
de dificuldade que tenha tido. Eu vou ajudar ali, porque eu acho que está bem heterogêneo. Eu estou vendo aqui, tem gente que é da saúde coletiva, tem gente que é do doutorado interdisciplinar, tem gente da sociologia, a maior parte aqui é o pessoal das ciências humanas. Então, eu acho uma coisa muito interessante, e eu achei muito bom que o Fernando iniciou com a vida de laboratório do Latour, né, que é uma obra muito reverenciada dentro das ciências sociais, né, e é interessante a abordagem que o Fernando traz, porque o trabalho que os biólogos, os entomologistas fazem é uma vinculação entre o social e o natural, entre sociedade e cultura, né? Então, às vezes, um trabalho que a gente acha que nossa, o Latour está fazendo uma revolução científica, e, na verdade, eu acho que ele só está trazendo o quanto, talvez, as ciências sociais está atrasada nessa discussão, né? Porque tem muitas áreas que já são, por natureza, interdisciplinares, e já fazem essa conexão de uma forma muito complexa, né, entre, digamos, os humanos e os animais não humanos, né, que é agora, né, nas ciências humanas, uma discussão super importante, mas em outras áreas do conhecimento, isso já é uma parte da rotina dos pesquisadores, né? Então, eu acho bem interessante, né, para quem é da área de ciências sociais, que está aqui participando, né, você pode estar perguntando, por que a gente utiliza isso para a nossa área, né? A UCN vem da área de interdisciplinar, né? Eu acho que eu faço essa pergunta, não é eu que vou responder, mas eu coloco para vocês, como é que vocês veem essa conexão com o que o Fernando falou, né, com a área da onde vocês vêm de pesquisa, né? Então, um pouco, assim, eu coloco mais como uma pergunta para todo mundo. Tá. Márcia, para complementar, esse projeto, não é especificamente a busca da história natural de um fungo, Cryptococcus. Mas a doença, não é? Por que as pessoas adoecem? É o seu comportamento. E o estudo do comportamento das pessoas frente à doença é a área das ciências sociais. Perfeito. Uhum. Estou vendo aqui que a Márcia de Oliveira, ela está na saúde coletiva e ela quer entender. Márcia, não vou eu falar por você, você pode falar para a gente aqui a tua pesquisa? Porque eu acho que é bem ilustrativa, vai de encontro com o que a gente está falando aqui, eu acho que dá para te combinar com o que o Fernando falou agora do comportamento. Márcia? A gente não está escutando. Ela não está ouvindo, eu acho. Eu vi que ela abriu o chat, mas ela não está conseguindo. Bom, então a gente abre para outras pessoas aqui. A Márcia falou que não está funcionando o microfone. Ela disse que vai tentar ir para o celular para fazer. Então a gente espera, depois ela conversa, porque eu acho que ela pode dar um exemplo disso que o Fernando falou ali, da questão do comportamento. E é interessante também uma parte ali do que o Fernando falou, das condições materiais e até de financiamento para a execução da pesquisa, né? Porque condições que são, inclusive, sociais. Se você está num ambiente de violência, você não pode se colocar vulnerável para chegar no seu resultado. Então, é interessante a gente perceber que a ciência também não é esse corpo
completamente isolado de aspectos sociais e culturais, né? Na verdade, muito pelo contrário, porque a gente tem que estar jogando com isso o tempo inteiro. Um exemplo do que eu tive na minha pesquisa é que eu conversei com um grupo de jornalistas que está recebendo um financiamento bastante significativo para investigar os médicos pela vida, né? E investigar no sentido de pesquisa, né? Não, enfim. E são 4 pessoas que trabalham só nisso, né? Então, na minha conversa com eles, eles ganham viagens, etc. Na minha conversa com eles, eu percebi o quanto de dados eles têm, muito, muito mais do que eu consegui até agora estudando, né? Então, o que isso envolve? Envolve pessoal, né? Eles têm 4, 5 pessoas trabalhando nisso. Envolve condições de tempo, de financiamento, de disponibilidade, né? O que às vezes dentro da academia a gente luta um pouco, né, com isso. A gente acaba tendo que se adaptar ao que recebe, ao que tem. Então, isso é muito interessante, assim, porque eu fiquei pensando, poxa, como é que eles sabem tudo isso? Né? E eu não sei, e eu estou pesquisando isso há um bom tempo, e eles, a questão de 2 meses, descobriram tantas coisas, né? Então, são condições diferentes da execução de um mesmo problema de pesquisa. Às vezes, a gente pode ter o mesmo problema, mas as condições de um pesquisador ou de um grupo é completamente diferente de outro, né? E isso nos faz chegar a resultados mais rápido ou menos, né? Então, é muito interessante essa questão das condições também. Ao mesmo tempo, eu me lembro de 2 casos em que os pesquisadores trabalharam sem recurso nenhum. Um foi de um colega meu, Cori Carvalho, que trabalhava no Museu Guild. Depois do almoço, o Museu Guild tem um parque botânico e zoológico muito grande, inclusive com animais soltos. Tá? E ele, depois do almoço, deitava numa rede do lado de fora e escreveu um trabalho sobre nidificação de uma espécie de ave, que ele acompanhava deitado na rede. O outro é de um grande pesquisador inglês, não é, que trabalhou na Índia, e o laboratório dele era muito sumário, e tinha o que chamava uma casinha, quer dizer, o banheiro do lado de fora, que era uma casinha mesmo, e ele do banheiro via umas vespas nidificando na janela, e escreveu um trabalho sobre a nidificação dessas vespas, ali enquanto ele estava no banheiro. Então, tem trabalhos que você pode fazer praticamente sem recurso nenhum. Márcia levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Vou fazer um teste agora, estão me escutando? Sim. Então, bom dia, eu sou Márcia, sou enfermeira, professora Márcia é minha orientadora, eu sou da pós-graduação de saúde coletiva do mestrado, e então a gente está trabalhando no projeto, então eu vou descrever aqui para vocês a minha população, o meu problema, para a gente poder discutir um pouco. Então, assim, a população que eu vou trabalhar serão homens que fazem sexo com outros homens, em uso de profilaxia pré-exposição ao HIV, que é uma medicação que alguns segmentos populacionais fazem uso para evitar o HIV, no caso, quem se expõe mais, né, ou o comportamento de risco, e que utilizam, mas a gente quer fazer uma relação com a ocorrência de diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, outras infecções. Se tem aumento de gonorreia, de sífilis, a gente tem alguns estudos pelo mundo afora, poucos aqui no Brasil. Ontem eu estava conversando com a professora, dos que a gente pesquisou na base de dados, apenas 2 aqui, e eles são bem divergentes. E a gente sabe que essas doenças, elas têm aumentado,
Algumas estão ficando resistentes, tem antibiótico para tratar, mas estão ficando resistentes. Então, a gente quer saber quais as razões para o uso irregular do preservativo em homens que fazem sexo com outros homens, em uso de PrEP, que é o nome dessa medicação, e a ocorrência do diagnóstico para infecções sexualmente transmissíveis. Então, se por um lado eu não adquiro o HIV utilizando essa medicação, eu acabo retirando o preservativo, que é para outras infecções, e aí estou tendo aumento dessas outras também, em contrapartida. Então, a gente vai fazer essa entrevista, esse questionário com... Aqui a gente tem um ambulatório somente para isso, né, um ambulatório PrEP, onde eu tenho, essa população vai ali retirar a medicação de 3 em 3 meses, vai fazer os exames para sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites, então é essa população que eu vou pegar e vou estudar, para a gente poder ver as razões, para poder discutir, ver essa ocorrência, o que a gente pode estar contribuindo enquanto pesquisador. Quer complementar, professora? Não sei se eu atropelei, se eu fui clara. Eu sei que nem todos são da saúde, né, assim, diretamente da assistência ou não, mas podem perguntar e me ajudar também. Era mais para dar um exemplo de como um projeto de pesquisa envolve esse estudo sobre comportamento de risco, no caso, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que dava para... Só o teu projeto já daria um pano para a gente discutir aqui muita coisa, assim, né? Inclusive as dificuldades. Mas a gente, acho que abre mais um pouco aqui para o pessoal comentar também sobre a palestra do Fernando e também vinculação com o seu próprio projeto. Uhum. Isaura, eu acho que o pessoal tem mais coisa para pensar do que para... Não sei se a Cris quer comentar alguma coisa. A Cris esteve aí ativamente construindo os minicursos também. Está aí também num processo de pesquisa não muito confortável, digamos assim, né? Um tema bem sensível e acho que é interessante também, porque tu estás absolutamente envolvida aí dentro desses percalços, né, Cris? De percalços da pesquisa e percalços, e aí eu acho que entra bem dentro das ciências sociais, do tato que a gente tem que ter com os nossos sujeitos também, né? Porque Fernando falou muito aqui das questões mais naturais, de como você pode chegar na mata e delimitar um certo espaço, e estudar, e colocar placas e tal, o que é muito diferente para a gente, né, em outras questões. Então, acho que o teu projeto, Cris, ele ilustra muito bem essa questão de ser pesquisador com os seres humanos também, né? Então, não sei se quiser comentar um pouco, que acho que se relaciona também com a pesquisa da Márcia, né, de chegar nesses sujeitos e fazer entrevistas. Isso também é um processo bem complicado, né, e fica à vontade aí para comentar se quiser. Sim, bom dia novamente. A internet estava caindo um pouquinho, mas consegui pegar a discussão. O Fernando sempre é muito bom ouvir ele, né? A gente sempre vem com muitas informações e ideias, né? E contribuições mesmo para as próprias pesquisas. Mas muito interessante isso, né? O Fernando trouxe uma outra abordagem e ouvindo a Márcia agora, né? Me remeteu à minha pesquisa, ao meu projeto, né? Que a gente tem rotinas e as pesquisas ocorrem de maneiras diferentes, né? Em cronologias diferentes de tempo, né? A gente estou estudando um pouco em relação à Covid, né?
e como que essas pessoas estão vivendo o luto, como que elas passaram. Então, a gente, quanto pesquisador, né, tem que passar pelos segmentos da academia burocráticos, né, o comitê de ética, por exemplo, e acredito que a Márcia também não seja diferente, vai também passar por esse momento. Então, como que a gente vai acessar, né, o nosso público, com que tato, com que sensibilidade, né, de não simplesmente chegar lá e em um dia, né, vim aqui colher essas informações para produzir um trabalho, publicar, e não devido cuidado, né, afinal a gente está falando de vida humana, né, da pandemia que só no país, então também tá falhando? Vocês estão me ouvindo? Cris está falhando, eu não sei que a conexão onde você está bem ruimzinho, tá? Eu acho bem ruim a tua conexão, né? Tá ruim pelo celular, então. Vou tentar mudar. Ou pode, sabe, Então, desligar a tua câmera também. Ou desliga a câmera. A Cris está fazendo uma pesquisa sobre a Associação das Vítimas da Covid em Manaus. O foco da pesquisa dela é a Associação das Vítimas. Então, ela é de lá, então, por essa proximidade com o local, esse é o trabalho que ela vai fazer, como eles vivem a questão do luto, né, e da associação da luta pelos direitos. No fim, é contar a história de Manaus, né, que foi uma tragédia. Sabe, enquanto a Cris está vindo... Sim. Cris, agora você pode... Deu uma melhoradinha? Aham. Deu. Acho que era a câmera. Então, nem sei o que vocês ouviram, mas agora eu estava falando um tempão. Mas eu acho que realmente, né, o que eu fiquei pensando e refletindo aqui nesse processo de ouvir o professor, a Márcia falarem, de fato, né, a gente tem um tato maior, um cuidado maior com os nossos interlocutores, né, que às vezes os nossos temas de pesquisas realmente são sensíveis, vão contribuir, vão ser importantes, né, para a gente publicar, importantes para políticas públicas, para as melhorias, né, na área, mas a gente precisa também se atentar a esses percalços burocráticos que são necessários, né, afinal a gente não vai chegar nos nossos interlocutores e simplesmente, né, colher informações, tocar em assuntos realmente sensíveis e depois ir embora, né, não fazer nenhuma devolutiva do nosso trabalho, né, e eu tenho pesquisado e lido muito sobre isso, Fernando, eu não sei se tu já fez essas questões ou falou um pouquinho durante o finalzinho ali, nessas devolutivas, né, a importância da gente não só ir lá estudar e essas demandas dos grupos, mas também devolver, né, esses trabalhos, mostrar o que a gente fez, a importância, o que a gente de fora observou, para que eles possam minimamente, né, introduzir, no meu caso, né, que é um grupo, introduzir ali, remediar e ter esses processos. Então, acho que queria te ouvir um pouco mais sobre essas coisas das devolutivas, né, das nossas pesquisas de fato. É que, na verdade, são duas coisas diferentes. Uma é a pesquisa que você faz, a outra é a intervenção. Quer dizer, você utilizar os dados da pesquisa, o resultado da sua pesquisa, né, para embasar uma intervenção que aí você quer modificar, quer alterar um comportamento, quer ajudar as pessoas, né? E que é outra coisa bem diferente e que precisa uma formação diferente, né, do pesquisador dos fatos, né? Uma coisa que a Márcia Oliveira estava falando é que há temas que são muito mais difíceis. Os temas que envolvem dinheiro e sexo, por exemplo, né, são extremamente difíceis, né, de você avaliar. Experimenta perguntar a qualquer pessoa quanto é que ela ganha, né? Para não falar em comportamento sexual.
que os trabalhos clássicos mostram, a dificuldade que é em você ter respostas sinceras, não é? Que o centro não... Porque bicho não mente. Então, trabalhar com bicho é muito fácil, né? Agora, nesses casos, né, e na questão da intervenção, então, é muito mais complicado. E como que tu verias, Fernando, a questão da intervenção em relação à criptococose ali? Como é que foi? Teve alguma questão? Como que foi o que a Cris chamou aí de devolutiva? Não, porque o objetivo era descobrir a história natural, onde é que ele faz o ciclo natural e como é que ele dispersa. Agora a gente sabe que na época de enxamagem, né, que é a época também da floração, né, que se formam os enxames e que vão colonizar novos ninhos, é quando ela se dispersa. Quando o criptococo se dispersa, né, carregado por insetos, etc., que vão colonizar outros ocos ou vão para as cidades. Sim. Agora, não existe um programa, né, como fungos, esses fungos, né, não tem como você praticamente evitar, a não ser o seguinte: não pode ter pombo em cidades. Isso é um problema sério, porque as pessoas não admitem. Imagina você acabar com os pombos na Praça de Veneza, né, que é uma das atrações. Então, você tem outros fatores, né, que impedem você adotar uma solução. A solução é fácil: não pode ter pombo. Não pode ter ave doméstica, ave solta, em grande concentração, numa cidade, né? Sim. Isso é outro problema. Então, você tem que abordar esse problema com outros métodos, com estudo de comportamento das pessoas, né? Convencer, né, pelo menos, a não ter, né, um forro de casa, né? Uma fungo é muito difícil. Todo mundo tem problema de fungo em biblioteca. Outra questão de quando acomete saúde humana, né? Acho que, É, como você bem falou ali, o trabalho era outra dimensão, não a saúde era humana. outra dimensão, não a saúde humana. Mas o resultado da O pesquisa resultado serve para você fazer política esclarecer. pública e fazer subsidiar campanhas de educação, se é feito ou não é outra história, mas a descoberta possibilitou fazer política pública, né? Sim. E é um pouco isso, né? O descobrimento de muitas coisas pela ciência, na teoria dos germes, né? Quer dizer, justificou por que tem que lavar as mãos, por exemplo, né, para evitar os micro-organismos, né, por que os médicos têm que fazer a asepsia antes de fazer as cirurgias e tudo mais. Quer dizer, é um conhecimento que subsidia uma prática, né, uma prática médica, uma política pública. Então, a intervenção seria, né, que a Isaura perguntou, nesse sentido. Mas tem alguém que pediu a palavra, que acho que é Clara, né? Oi, bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu ainda não estou na pós-graduação, eu estou me preparando para pós-graduação, e aí o que eu tenho feito ultimamente é formular um problema de pesquisa para ir submeter meu projeto. Então, assim, como que eu chego, como é que eu faço para chegar nesse problema e fazer um problema bem, como é que eu posso dizer, concreto, um problema, como que é a palavra que poderia falar assim, relevante, um problema de pesquisa relevante que eu possa estar trabalhando aí no meu projeto de pesquisa.
Eu entendi o que você quer dizer. A primeira coisa é você escolher qual é a área que você quer trabalhar. Quer dizer, o que você gosta. Porque escolher a área é questão de gosto. Sim. É como namoro, você não vai às cegas. Eu gosto bastante da área da... Eu sou enfermeira também, como a Márcia. E eu gosto bastante da área de saúde da mulher e gestantes, né? Então, essa área que mais me interessa. E aí tenho lido alguns artigos para tentar chegar no problema, né? Num problema que seja relevante e aí tem sido esses últimos dias, assim, muita leitura, né, sobre esses assuntos, né, a questão da humanização, né, da gestação, do parto puerpério, essa linha mais que eu gosto. Ah, tá ótimo. Então você tem mulheres grávidas, humanização do parto. Isso já limita bastante. Primeiro é você encontrar as fontes bibliográficas para isso. Por exemplo, na zoologia é muito fácil, porque você tem o Zoological Records, que lista todos os trabalhos, 95% do que é publicado no mundo a partir de 1864 até hoje, você tem a literatura ali. Outras áreas não têm uma fonte dessas. Você vai ter que ir para as revistas, né, especializadas nessa área. E ler muito. Ler muito. E não é alguns artigos. Pega uma revista e lê todos os artigos daquela revista sobre isso, que tratam de humanização. Você não vai ler o artigo inteiro, você vai ler o resumo. O resumo você já vai ver se ele trata especificamente da humanização e separa o trabalho. Então, você faz um levantamento dos trabalhos por revistas e vai separando aqueles que tratam de humanização, também para não se perder. E dali vai surgir, né, problemas que são reincidentes e que não tem, que o trabalho não propõe solução. Você tem alguma ideia de algum problema desse? Clara, eu queria fazer... interessante você falar isso, esse seu interesse, porque... Vocês estão me ouvindo bem? Esse seu interesse, porque esse é um tema que no Congresso Nacional está bem em pauta. Foi criada uma comissão especial para discutir violência obstétrica e morte materna. Faz 2 semanas que essa comissão especial foi instaurada. Inclusive, eles vão fazer uma série de audiências públicas sobre essa temática da violência obstétrica e morte materna. E essa questão do parto humanizado também tem uma carga muito grande de projetos de lei que foram já apresentados sobre essa questão do parto humanizado. E eu acho que se você fosse por essa linha de estudar essas propostas de políticas públicas na área, entender o porquê, porque também, né, nesses projetos, os autores vão apresentando uma série de justificativas. Algumas justificativas estão ligadas a alguns casos que tiveram esse ano de violência de médicos em relação médicos com mulheres grávidas, né? Alguns casos bem populares na mídia. Então, eu acho que uma questão em relação nessa área assim, de políticas públicas interessantes é entender que tipo de política eles estão pensando em desenvolver para proteger essas mulheres. E essa comissão especial, se você conseguisse acompanhar, ela tem sessão toda semana, eu acho que está acontecendo nas quartas-feiras. É só você procurar no Google, Comissão Especial, Violência Obstétrica e Morte Materna.
E eu acho que dali vai sair muito material que pode ser interessante para você, porque eles vão fazer audiências, né? Então, nessas audiências, você vai conseguir pegar a visão de pesquisadores, de vítimas de violência, entre outras coisas, e literatura, né? Como o Fernando bem falou, pegar a literatura que esses parlamentares e a consultoria técnica da Câmara está utilizando para construir esses projetos, que às vezes não sei se essa temática te interessa, da violência obstétrica e morte materna, mas que também está relacionado com esses projetos sobre parto humanizado, né? Que é bem interessante. Muito obrigada pela recomendação, pela dica aí, e assim, me interessa assim, inclusive foi tema do meu TCC da graduação, né, foi uma revisão bibliográfica, né, de literatura sobre a violência obstétrica. É um tema meio polêmico, né, até para fazer uma pesquisa de campo tinha algumas barreiras para desenvolver, mas é um tema que eu gosto bastante. Agradeço aí pela dica. Eu vou estar dando uma olhada na comissão. Clara, Oi. quando eu fui professor lá no curso de saúde pública, na época não era saúde coletiva, era saúde pública, e havia um aluno que era médico e trabalhava numa emergência e tal. E um dia ele, assim do nada, né, ele chegou e disse, não, eu estava terminando, já estava quase no fim do meu plantão, a mulher começou os primeiros sinais de dar à luz, aí eu mediquei de maneira que caísse para o outro plantão e eu saí. Quer dizer, é um problema disciplinar difícil, né? Mas que ocorre. O sujeito, no fim do plantão, principalmente em parto, que é demorado, né? Muitas vezes faz isso. Atrasa para cair no outro plantão. Quer dizer, é um tema bastante complexo, né? E sério. Sim, é engraçado, não é engraçado, é preocupante porque a gente pode ver aqui durante a pandemia que os direitos das mulheres, eles são frágeis, né? Muitos direitos foram também negados a essas gestantes durante a pandemia, né? Acompanhante e tudo mais, e certamente isso refletiu de alguma forma nessa ocorrência maior dessas violências, né? Inclusive, fica aí um possível recorte, né, do teu problema, de analisar a humanização ou a violência obstétrica durante a pandemia, né, e quais os fatores explicativos que a pandemia pode ter tido sobre esses casos, né? Já vou sair daqui com muitas ideias para ver isso. Porque é assim que você vai fazendo os recortes, né? Vão surgindo casos, você diz, bom, eu vou me concentrar nesses aqui. Porque a primeira ideia é você resolver um problema amplo, né? E depois você vai fazendo os recortes para ficar numa coisa objetiva, que você possa abordar. Sim. Acho que era isso, minha pergunta. E aí eu já estou aqui com um monte de ideia na cabeça, eu já fiz aqui algumas anotações. Já vi ali o link no chat, Lucas, obrigada também. Essa coisa que a Isaura falou da Covid é muito interessante, porque uma coisa que eu tenho percebido é que nessa temática da consequência da Covid para as políticas públicas, tem um fenômeno bem interessante que no Congresso Nacional, durante a Covid, a grande parte dos projetos que eram apresentados eram em relação à Covid, né? Só que quando passa esse período de mais mortes da pandemia, primeiro movimento foi, esses projetos já não valem mais. Então,
arquiva todos esses projetos, e aí a gente trabalha com os que vierem novos. Só que aí muitos parlamentares falaram, não, a gente, por conta da pandemia, a gente propôs várias coisas interessantes que podem se tornar permanentes a partir daqui, né? Várias questões, por exemplo, a questão dos pisos salariais das categorias. Durante a Covid, foi levantada muito essa pauta do piso da enfermagem, que foi aprovado, e agora várias outras categorias estão se mobilizando para aprovação desse piso. Outra questão de desoneração de folha salarial, da saúde, questão tributária. Então, muitas questões, isso é uma questão interessante, assim, como a pandemia foi no momento extremo, levantou várias questões, assim, e agora, pós-pandemia, essas questões estão sendo visibilizadas e avaliadas, né? Então, olhar por essa perspectiva, assim, como a pandemia trouxe à luz vários problemas que já existiam antes da pandemia, eles se tornaram mais visíveis, e agora as pessoas começam a discutir de forma mais aprofundado. Então, olhar como a pandemia trouxe um problema que talvez não tenha sido ocasionado pela pandemia ou surgido por causa da pandemia, mas ficou mais escrachado, né, durante esse período. Ô, Lucas, a Sociedade de Medicina Tropical passou há pouco tempo um questionário sobre as próximas pandemias. Então, para os especialistas, uma lista e um outro em branco para você assinalar o que você acha que vai ser, qual vai ser a próxima pandemia. Né? Porque muitos desses projetos servem não para a pandemia, não só para a pandemia, né, essa, mas vão servir para as próximas. Exatamente. É que o pessoal não se dá conta de que isso não vai acabar. Né? Primeiro, ela vai ficar como endêmica, né? Como já está ficando, né? E vai ter as próximas. E quais foram, Fernando, as expectativas de próximas? Não saiu o resultado ainda. Não, ainda não? Não. Nossa. Mas um deles, quer dizer, o que eu botei foi ébola. Foram 3 africanas, né? Que deve vir por aí. Nossa. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Olá. Bom, Isaura. Não, eu ia só perguntar se alguém mais quer colocar alguma coisa. Só por último, então, já que quem não falou nada, só podia dizer o seguinte, o que essa 1h30 fez vocês pensarem? Pode ser uma palavra, pode ser uma pergunta, mas, né, ou só alguma coisa rápida, né? Boa ideia. Para a gente ter esse feedback de vocês também, assim, um pouco, né, o que da palestra do Fernando, da discussão, o que ficou? Pode ser uma palavra, uma frase? Para mim, o que ficou é que os aprendizados sobre a pesquisa, eles são constantes, independente se você trabalha 1 ou 2 anos na pesquisa, sempre há novas coisas para a gente aprender, né, sobre isso. E eu acho que esse momento aí que o professor Fernando traz muito isso. Eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão que o professor Fernando falou sobre os percalços, né, da pesquisa, e trazer um pouco sobre a minha experiência. Para quem não sabe, eu pesquiso no interior da Amazônia, né, numa cidade chamada Abaetetuba, e especificamente numa ilha desse município. E aí, é uma região que está em conflito, né, por conta de grandes projetos, especificamente projetos hidroviários, com a proposição de construção de portos nessa região. Então, é uma situação muito delicada dentro do contato, né, desse espaço com as comunidades locais. E aí, uma coisa que foi muito comum no meu primeiro campo, né, porque eu imaginei, assim, como eu estava tratando de um tema que é atual, né, que é uma coisa que está sendo muito debatida pela comunidade, imaginei que fosse mais
tranquilo, né, a priori. Só que o que eu ia tratar especificamente o que eu estou tratando, né, sobre os impactos socioambientais desse projeto. Só que falar sobre esses projetos nas comunidades tem sido um tema muito delicado, porque há muitos casos de cooptação de lideranças, há muitos casos de conflitos direto com essas empresas. E aí uma coisa assim que me assustou bastante foi levar bastante não durante o primeiro campo. E aí são sobre esses percalços, né? Tipo assim, mudar de tema porque tu tá levando não porque é um tema sensível, ou pensar a estratégia de continuar e te manter no tema. E aí uma coisa que eu passei a fazer foi me inserir mais ativamente na comunidade. Passei a trabalhar em algumas atividades voluntárias da associação. Então, se tinha reunião de planejamento, lá estava eu. Se tinha atividade religiosa, lá eu estava também. Se tinha espaços de lazer, lá eu estava. Por quê? Porque eu senti que as pessoas precisavam confiar em mim, que elas precisavam me ver ao lado de liderança, que elas precisavam entender de que eu não fazia parte de grupos de cooptação ou de que eu não estava do lado das empresas, mas que eu estava ali também no sentido com uma responsabilidade social que eu entendo do pesquisador, que é de contribuir, de fazer essas comunidades serem vistas, né? E aí, uma coisa também que eu fui bastante questionada para pessoas mesmo que aceitavam dar entrevistas, é que, tipo assim, mas por que tanta pesquisa e nunca retorna nada? De ter essa sensibilidade de explicar para as famílias, olha, as pesquisas, nem sempre elas trazem um resultado imediato. Às vezes você não vai ver um resultado, eu fiz uma pesquisa e daqui a alguns meses você vê um resultado mais um projeto, alguma coisa que beneficie diretamente, mas de ter essa sensibilidade de explicar de que as pesquisas, elas embasam, sei lá, uma ação no Ministério Público, uma política pública a longo prazo. E aí eu achei muito interessante que isso foi trazido, inclusive, mencionado pela Cris, sobre essa questão da devolutiva, né? Que eu acho que esse momento de devolutiva nas comunidades, eles também servem para deixar claro isso, de qual que é o nosso papel de enquanto pesquisador e qual que é a relevância, né, desse trabalho dos pesquisadores dentro desses espaços de conflitos. Muito bom, Alciene, esse relato. Eu vou colocar alguma coisa, vou complementar um pouco em relação, ontem eu fiquei sabendo, deu um noticiário sobre os dados do IBGE, que não foram, Lucas, tu que tem mais conhecimento, que parece que eles não vão divulgar, porque está tendo problemas, e um dos problemas é que em função, e aí eu não sei se isso é verdade ou não, mas é uma hipótese, de que muitas pessoas não estão dizendo de verdade, né, respondendo com veracidade as perguntas pela questão dos programas sociais, com medo de perder o Bolsa Família, então poderia estar negligenciando, ou não querendo responder, ou respondendo de forma equivocada ao IBGE, né? Isso foi o que comentaram ontem, então é uma coisa a ser avaliada, se é isso mesmo, né? E eu lembro, quando eu fiz pesquisa em Montpellier, sobre as pessoas que têm cachorros que moram na rua, né? Os moradores de rua, que na França é muito tradicional isso, né, chamavam os clochards, que eram as pessoas que moravam na rua com os cachorros, só que tem uma vertente agora muito mais, digamos, moderna, né, que são os jovens, com vários cachorros, às vezes 3 cachorros super bem nutridos, então não eram cachorros, e a minha pesquisa, junto com o pessoal da vigilância epidemiológica, era tentar entender esse comportamento, né? Eles eram jovens que, em períodos de muito frio, eles iam para as zonas endêmicas de leishmaniose e depois voltavam e o cachorro estava contaminado e tal. E o meu papel era conversar com esses donos de cachorro. E aí um policial lá no centro de Montpellier, ele me disse, olha, é perigoso, eles são traficantes, eles às vezes são muito violentos, então você tenta falar com eles de manhã, não de noite ou de tarde, quando eles estão mais ativos e tal. E aí eu descubro que onde eu eu tinha alugado um quarto de Airbnb, e atrás tinha um espaço de, tipo, um alojamento para eles tomarem banho, para eles comerem, né, os moradores de rua e os cachorros. E foi muito interessante, porque eu pensei, bom, vou lá entrevistar.
E aí o senhor que cuidava, ele me disse assim, olha, ao invés de fazer uma entrevista com eles, porque eu acho que eles não vão querer responder, por que você não trabalha aqui, ajuda a servir o café para eles, né? Ajuda aqui a arrumar a cozinha e tal, e conversa com eles nesse meio tempo, né? Então, vai muito de encontro com o que você estava falando, Alciene, de como a gente tem que também criar estratégias para ganhar essa confiabilidade, porque, do contrário, se a gente vai lá e faz uma entrevista, as pessoas vão dizer aquilo que elas imaginam que a gente está esperando que elas digam, né? Então, como é importante isso para ter proximidade, né? E às vezes observar é muito mais importante do que propriamente saber o que eles dizem, né? O que eles fazem. Então, é muito importante essa questão das estratégias, né, metodológicas que a gente utiliza para poder dar conta, né, de entender o que está acontecendo. E, Alciene, tem registrado essas suas estratégias? Porque, assim, antropologicamente falando, são dados muito ricos, né? Entender como você fez essa aproximação, como você foi sentindo essa mudança nas respostas, né? Isso é bem, bem interessante, assim, de estar registrado. Né? Eu não tenho registros detalhados, né, mas eu estava até pensando em conversar com a professora Márcia, porque para a gente fazer um trabalho à parte depois disso, porque eu acho que na tese eu não consigo trazer, né, esses detalhes ainda especificamente sobre essas questões mais metodológicas, né, até porque eu acho que ficaria muita coisa, já que a minha tese não é mais antropológica, mas eu acho que vai render um trabalho especificamente mais sobre essa imersão, né, sobre o trabalho de campo, porque eu acho que isso é bem interessante. Se para a gente, assim, parece muito óbvio, né, para a gente que tem um pouco mais de experiência de campo aqui nessa região, mas para outros sempre traz muita novidade, né. Para isso é que é o caderno de campo. Uhum. É isso que você registra dia a dia no caderno de campo, que não vai ser publicado, você pode depois dali, você faz uma nota na sua publicação. Mas para você é importante registrar dia a dia, né, as mudanças de comportamento das pessoas, né, a sua facilidade ou maior dificuldade. Por isso é que esse diário é muito importante. Eu fiz isso, assim, não de forma tão, né, regular, mas eu fiz isso no WhatsApp, assim, aqueles grupos que a gente cria com a gente mesmo. Eu fiz sempre um registro, sempre que eu estava observando, né, coisas diferentes durante a pesquisa, eu mandava para mim mesma lá, para ficar registrado. Então, eu tenho bastante anotações, assim, desse período. Falando no WhatsApp, eu prefiro ainda caneta e papel. Vou te dizer por quê. Sabe que existe uma literatura enorme sobre a correspondência entre pesquisadores. Por exemplo, a correspondência de Darwin está publicada, são vários volumes. E praticamente de todos os escritores famosos, dos pesquisadores, se publica a correspondência que eles mantiveram com colegas. Como é que você faz isso hoje em dia? Só no print, né? A minha correspondência hoje não é mais escrita, é toda por WhatsApp, com colegas e tudo, quer dizer, é muito mais resumido, mas isso tudo desaparece, isso tudo é efêmero. Quer dizer, eu não sei como é que os biógrafos vão conseguir publicar a correspondência entre pesquisadores e literatos hoje em dia. Super interessante. A questão do arquivo, né? O que a gente enxerga como arquivo, como documento e tudo, como a gente mantém isso, né? A noção de arquivamento também. Interessante. Um exemplo, logo que começou
a surgir a questão de computadores nas universidades, etc., o CNPq quer dizer, encomendou um computador que se chamava Cobra e distribuiu pelas universidades, etc. Era um computador muito sumário, não é? E em pouco tempo ele foi substituído pelos IBM, a IBM entrou doando computadores, etc. E os arquivos todos que estavam no Cobra, ninguém mais conseguia ler, que o IBM não lia. Então, eles tiveram que canibalizar o que ainda tinha, de quem tinha ainda Cobra, para montar um e conseguir extrair os arquivos daquela época, né? Porque isso tudo é efêmero. Uhum. Parecida com a experiência que a gente teve das mudanças assim, bem recentes, né? Do disquete para o CD. E aí agora os computadores já não vêm mais com nada em CD. Aí tu tem que pegar teus CDs e salvar e botar em nuvem. Aí daqui a pouco sabe lá o que vai acontecer com o armazenamento em nuvem. Assim a gente vai tentando guardar alguns arquivos ao longo do tempo. Alguém mais gostaria de falar? Um comentário, uma palavra? Não sei se alguém ia falar, se eu posso falar. Pode falar. Eu estava pensando que eu tô num momento bem único, né, de que tá na iniciação científica, então na iniciação científica com imigrantes e a relação com o SUS durante a pandemia, mas ao mesmo tempo que eu estou definindo ainda o tema do TCC. Só que pela IC eu já fiz entrevistas e eu ainda estou definindo do TCC. Então é muito interessante porque por mais que eu tenha um tema, eu posso pensar, né, isso de problema relevante, que o Fernando falou, que eu vou pensando, esse é um problema relevante, mas durante as entrevistas com agentes de saúde, eles vão mostrando outros problemas relevantes, e a todo momento vai trocando o que é esse problema relevante que eu quero levar para o TCC. Então, por exemplo, a gente foi falar com os agentes de saúde, e daí a gente falou assim, durante a pandemia e tudo, né, os imigrantes, só que a todo momento os interlocutores falavam, por exemplo, aqui em Florianópolis, de questões, por exemplo, como as mulheres russas que estão vindo ter filhos aqui em Florianópolis. Ou então a questão de uruguaios, chilenos que vêm aqui para tomar vacina, que não estão necessariamente nesse recorte que estava na entrevista, mas que é o que eles trazem durante o discurso, né? E daí eu estou nesse processo, assim, de pensar, tipo, de o problema relevante ser o que o interlocutor está falando também, né? Eles que estão ali na vivência dos postos de saúde. Mas eu achei bem interessante, me ajudou a pensar um pouco o minicurso de hoje. Isso realmente acontece. Agora, você tem que pensar o seguinte, como pesquisador, uma das vantagens é o seguinte, eu trabalho no que eu quero. E o que eu quero é o que eu gosto. Né? E o que eu gosto mais eu vou trabalhar. Quer dizer, está na sua mão escolher. Então, eu gosto mais e é um problema relevante. Obrigada, Fernando. Sabe que é muito comum você estar acompanhando alguém que está desenvolvendo um trabalho, etc., e você sente quando a pessoa começa a patinar. Começa, não vai, você diz, olha, muda de projeto. Essa é uma boa dica. Quando alguma coisa está ali que emperra, muda de projeto, ou muda de orientador. Você está vendo que a coisa não vai mesmo. Não adianta insistir, porque você perdeu o interesse. Porque o que mantém você trabalhando num projeto é o interesse. É saber como, por quê. Né? No momento em que você perdeu o interesse, acabou. Não adianta insistir, porque o projeto não vai dar certo. Isso parece óbvio, mas realmente é muito verdade isso. Assim. Não, e faz isso, você põe na gaveta, porque um dia você pode voltar àquilo.
E no caso da Atna, é interessante porque ela está participando de uma pesquisa maior, que é sobre saúde e imigrações, né? É um projeto nacional e ela está estudando aqui em Santa Catarina, e é a partir dessa experiência que ela vai pensar uma parte disso para transformar num TCC. Então, porque às vezes é isso, como é que você, vou ler um monte de coisa para poder desfazer o meu problema de pesquisa. No caso, a Atna está trabalhando numa pesquisa, né, como PIBIC, né, junto com outros professores, e ela vai dar experiência, ela vai tirar uma problemática específica, né. Então, eu achei interessante essa ideia de pegar esses imigrantes que estão vindo para cá, as russas que vêm para cá, outros que vêm para se vacinar, ou outros que vêm para as russas para ter filho, é uma coisa que eu nem sabia disso. Tem. Agora, tem um aspecto, por exemplo, tem um aspecto ético, que quem gosta de trabalhar com esses problemas de ética, né, pode achar interessantes. Foi há poucos anos atrás, vários anos atrás, o pessoal do MIP, lá da parasitologia, né, fazendo exame de laboratório de rotina no hospital universitário, descobriu um estudante africano, regularmente matriculado na faculdade, etc., um parasito africano, um xistosoma hematóbico que não ocorre aqui. Aí surgiu a ideia, né, de fazer um levantamento de parasitos em estudantes imigrantes. Mas aí surgiu o problema ético. Isso é discriminação. Por que vai fazer isso? Por que não do pessoal que vem de outros estados e que tem parasitos que não ocorrem aqui? Também seria um problema de racismo, né? Então, você tem um aspecto ético, né, nessas pesquisas, que é um campo de pesquisa para quem se dedica à ética. O quanto do trabalho envolve questões, né, éticas. Super interessante esse caso. Muito, 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 muito. Eu acho que. Bom, para te pensar, Tina. Não, veio muita coisa na minha cabeça. Muitos assuntos. E aí você vai escolher o que está mais, né, o que você gosta mais. Não que vai deixar os outros de lado. Você pode ir anotando no seu caderno de campo, né, mas vai procurando aquilo que você quer te atrai mais. Estou nessa busca. Aliás, dos problemas de trabalho de campo, há 2 livros recentes muito interessantes sobre desastres em trabalhos de campo. Então, são acidentes, problemas legais, né, problemas de toda ordem, né, que prejudicam o trabalho de campo. São 2 livros muito interessantes. Manda referência para a gente. Uhum. Ótimo. Isaura, tu quer fazer o fechamento? Se ninguém mais... Sim, eu acho que sim. Estamos aí 15 minutos para o meio-dia. Então, se ninguém quiser fazer mais nenhuma colocação, eu quero agradecer ao professor Fernando novamente pela disponibilidade, pelo tempo, né, a atenção em montar uma apresentação para nós e de sempre estar aqui trocando suas extensas experiências, né, conosco, e está sempre muito
disponível para o núcleo e para as atividades que a gente propõe. E quero agradecer também o pessoal que esteve aqui, que acompanhou esse nosso mini curso de abertura, né? Era um tema bem amplo, realmente, para a gente poder conversar. E o próximo, então, a gente se encontra no dia 28 de abril com o Lucas, que está aqui conosco também, que vai fazer uma apresentação aí mais voltada a métodos Quant, né, Lucas? E então, quem também se interessar, quem quiser avisar demais colegas, amigos, para acompanhar aí a apresentação do Lucas, a gente vai estar publicando mais informações na próxima semana. Então, só agradecer a todo mundo e desejar um bom final de semana e espero que a gente possa se ver aí nos próximos minicursos. Obrigada, Fernando. Obrigada, Isaura e Crislane. Bom final de semana. Obrigado a vocês. Tchau, Fernando. Foi sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcia, Fernando, Cris, Isaura. Legal, Lucas. Um abraço. Abraço. Tchau. E aí, Márcia, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Ah, que bom. Uhum. Acho que a gente vai ter que desligar, porque tá no... Ah, mas o YouTube, ela pode cortar, né? Depois, para... Esqueci. Mas depois a gente se fala, então, Márcia. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais.